Diquinhas à parte, eu achei bem interessante nessa tabela aqui, porque ela vai mostrar vários tipos de ensaio que existem, tá? E segundo o autor dessa tabela aqui, ele coloca, não coloquei a legenda nessa primeira aqui, mas está aqui nessa segunda, tá? São tabelas que, essa daqui é adaptada da tabela em inglês, essa daqui é a tabela em inglês. O que é que acontece? Ele vai dizer a aplicabilidade de cada ensaio para você identificar todas essas coisas aqui que estão na segunda linha, né? Então, para você identificar, por exemplo, o tipo de solo, esse C aqui é quanto menos aplicável vai ser o C, e quanto mais aplicável vai ser o A, certo? Então, a aplicabilidade alta é o A, a aplicabilidade média é B, e a aplicabilidade baixa é o C. Então, o que a gente viu, por exemplo, aqui, ó, o SPT, para você identificar o tipo de solo, o SPT é um ensaio com alta aplicabilidade para isso, tá? Ó, já para determinação de poropressões, o SPT não consegue fazer isso. Eu achei bem interessante, porque de acordo com o parâmetro que você quer, você pode ir vendo qual é o ensaio que é mais indicado. Ó, por exemplo, isso aqui é SIU, resistência não drenada de argilas. Ó, você tem como mais indicado esse aqui, SCPT, que é o ensaio CPT com aquela adição da célula que tem essa medição da parte sísmica, né, que utiliza essas ondas, ou o ensaio de palheta, que é o VN-teste, né, a questão da compacidade relativa do solo. Então, só para vocês terem uma noção da aplicabilidade de cada ensaio. Esse aqui, ó, vocês lembram esse CV aqui? Onde é que a gente utilizou ele? Lá em Mecânica dos Solos. Quando a gente estava fazendo os cálculos da parte de adensamento com o tempo. Isso é um parâmetro que é utilizado para isso, tá? E essa tabela aqui em inglês ainda é mais completa, porque ela ainda tem os tipos de solo que são mais aplicáveis para se fazer com cada tipo de ensaio, tá? E aí, vamos indo. Gente, outro tipo, né, de investigação de subsolo que a gente pode fazer, que eu falei para vocês que se aplicava a solos moles, como você pode ver esse daqui dessa figura, né, uma argila bem mole, que fica complicado, porque se você for fazer o SPT, de repente, quando você for soltando o seu peso, né, 65 quilos ali na sua haste, o solo é tão mole que a haste já vai descendo bem mais do que aqueles 45 centímetros, né? Então, fica mais complicado você conseguir fazer o SPT. Aí você pode... Isso aqui é muito essa questão de solos que são alagados, né? Por rios e tal. E a parte mais argilosa, mais coesiva, né? Solos mais coesivos. E que, ó, você vê aqui que ele está perto, provavelmente é perto de um leito de um rio, ó, que aqui em cima tem até, acredito que é uma, não sei se é uma barragem, o que é aqui em cima, tá? E aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar uma haste lisa de ferro e vai cravar manualmente ou com golpes de marreta, né? Nesses sedimentos que eu falei, não consolidados, submersos, né? Então, não teve a consolidação, não teve adensamento nessa argila ainda, não teve tempo para isso. Você consegue avaliar depósitos de areia, de cascalho, de argila também com esse ensaio, tá? Mas seria mais indicado para solos moles. O que acontece? A haste vai penetrar 2 metros aqui, e aí pela reação do som que você faz batendo nessa haste, ou pelo atrito e força que são necessários para que você penetre ela, você consegue chegar aos parâmetros do seu solo, tá? Isso aí, mais um ensaio bem específico. Os poços e trincheiras já são ensaios mais indicados, por exemplo, para quando você tem uma estrada. E aí o pessoal pode fazer as trincheiras, que é aquela vala bem comprida de solo, em que você pode visualizar bem como é aquele perfil de solo. E os poços, é justamente você fazer essa escavação manual, né?
o diâmetro pode ser aí de 1 metro e meio, né? E você vai conseguir ver visualmente a questão de como é o seu extrato de solo, né? A variação ali entre cada camada. É interessante você fazer poças e trincheiras quando você precisa de amostras indeformadas. São amostras de solo que você pega ele ali intacto e você quer fazer ensaios com essas amostras que lhe deem parâmetros que vão dizer respeito ao solo como ele está lá na sua obra, sem ele ser mexido, digamos assim. A vantagem é a possibilidade de inspeção in loco, como eu falei, né? As características das camadas de solo, inclinação e composição das camadas e etc. Além disso, a forma mais específica, outro ensaio mais específico é esse pressiométrico, que chama o PMT. Você vai inserir uma sonda, aqui essa sonda, quer dizer, você vai inserir essa sonda, tá? E você vai, depois que você insere ela num furo que já foi pré-feito, você coloca nitrogênio, tem uma bombinha aqui, que vem e injeta nitrogênio aqui dentro, e aí essa sonda, ela dá uma expandida, e por causa dessa relação da pressão que você precisou colocar do nitrogênio com a deformação que aquela camada de solo mediu, você consegue ver as características do seu solo. E aí, quando a gente faz esse ensaio e interpreta os dados, a gente pode obter informações como o estado de tensões do solo, qual é a tensão normal, qual é a tensão horizontal, qual é o coeficiente de empuxo, isso daqui, esse coeficiente de empuxo é utilizado para cálculo de estruturas de contenção, muros de arrimo. Você pode saber o módulo de Young e o módulo de cisalhamento, resistência não drenada de argilas saturadas, resistência drenada de solos arenosos, capacidade de carga, recalque de fundações, tá? Uma série de coisas que a gente consegue com esse ensaio. Outro ensaio é esse ensaio de palheta, ou vein test, que ele é para caracterizar argilas moles, tá? Então, a gente vai utilizar de uma forma bem específica para esse tipo de solo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou introduzir essa palheta aqui no solo e vou aplicar um torque e vou medir. Então, o equipamento é bem grandão, assim. Isso daqui, ó, me ajuda a aplicar o torque, tá? E aí, eu vou aplicando e vou medindo, tá? E aí, isso daqui é como eu vou obter a resistência não drenada daquela argila. Resistência não drenada, a gente viu lá em mecânica dos solos, é a resistência que aquela argila vai ter sem eu dar tempo para ela sofrer o adensamento. Então, aqui com os parâmetros do seu ensaio, você consegue achar essa resistência não drenada, tá? A título de curiosidade aqui, essa formulação que eu trouxe para vocês. Outro ensaio é o ensaio dilatométrico. Ele parece, entre aspas, com o ensaio pressiométrico. Ele vai servir para você prever recalques, para você achar a modo da elasticidade, serve para praticamente todos os tipos de solo. Você pode adaptar ele para ele ter aquela parte sísmica, assim como você adapta o CPT, né? E como é que você vai fazer esse ensaio aqui? Você vai cravar essa ponteirinha aqui metálica e a cada 20 centímetros ela vai fazer... Ela vai dar uma inchada assim de lado, essa bolinha aqui, ela incha, ó. A cada 20 centímetros você vai fazer isso, vai inchar essa bolinha, tá? E aí vai ser inserido o gás de nitrogênio aqui para que ela possa expandir essa membranazinha. E aí ele tem um manômetro que faz leituras disso. Por meio desses... Vixe, Maria. Cadê? Por meio desses ensaios, o que a gente vai conseguir obter? Por meio desse ensaio dilatométrico, né? O DMT. Você pode obter o coeficiente de empuxo e repouso, esse K0, né? Que eu falei que serve para estruturas de contenção. Consegue módulo de elasticidade, resistência ao cisalhamento não drenada, ângulo de atrito interno em areias, classificação granulométrica até.
do solo e razão de sobreadensamento, vai servir para argilas, tá?